Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/8, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 13 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 13, nós vamos ver que Deus pede algo a Jeremias, né? O título desse capítulo é O Cinto de Linho de Jeremias. Olha que interessante. O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não lave. Comprei o cinto de linho como o Senhor me havia instruído e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestido e vá ao rio Eufrates e esconda-o ali, num buraco entre as pedras. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido e o cinto e o tirei-o dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para mais nada. Então recebi a mensagem do Senhor assim: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir, segue seus desejos teimosos do seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhante a esse cinto e não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveria ser o meu povo, meu louvor, minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderão: claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então diga-lhes: assim diz o Senhor, deixarei todas nessa terra completamente embriagados, desde o rei sentado ao trono de Davi até os sacerdotes e os profetas, todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando um contra os outros, até mesmo pais contra filho, diz o Senhor, e não deixarei que a minha piedade, nem a minha misericórdia, nem a minha compaixão me impeça de destruí-los. E aí vem essa advertência do Senhor ao orgulho, né? Ele diz assim: ouçam e prestem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou: deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que as trevas venham sobre você. Algumas versões falam orgulhosos. Então, nós podemos ver que aqui Deus pede a Jeremias, e Deus sempre vai fazer algumas analogias para tornar ainda mais claro a mensagem profética. E o interessante é que mesmo assim, o povo não se converte dos seus maus caminhos. Antes, ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Isso leva um coração arrogante, um coração orgulhoso, né? Ele está dizendo aqui: então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do meu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão nos meus olhos, pois o rebanho do Senhor terá levado para o exílio. E aí nós vamos ver que
Jeremias ele vai descrevendo o senhorio de Deus, né? E o povo como estava, sabe, longe de tudo aquilo que Deus desejava do povo, de tudo aquilo que ansiavam. Ele fala: abram os olhos e vejam os exércitos que vêm do norte. Onde está seu rebanho, o lindo rebanho de que encarregou-se de cuidar? O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para o dominarem? Portanto, prontadas de angústia tomarão conta de vocês, como dores de mulher em trabalho de parto. Vocês se perguntará: por que isso aconteceu? Foi por causa dos seus muitos pecados. Por isso o exército invasor arrancou suas roupas e a violentaram. E aí fala: eu dispersarei como palha levada ao vento do deserto. Essa é a sua parte, a porção que lhe reservei, diz o Senhor. Pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Que aflição espera Jerusalém? Quando você se purificará? E aí nós vamos ver que uma seca vem de uma forma terrível sobre Judá e é relatada no capítulo 14. E aí, no versículo 7, ele diz: nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De ti nos afastamos e contra ti pecamos repetidamente. Ó esperança de Israel, nosso Senhor, nosso Salvador em tempos de angústia. Porque és como estrangeiro entre nós, porque és como viajante em passagem por esta terra, que fique só uma noite, acaso também estás surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu estás em nosso meio, Senhor, somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandone. Assim diz o Senhor ao seu povo: vocês gostam de andar longe de mim e se controlam os pés. Por isso, não me agradarei mais de vocês. Logo, me lembrarei de todas as perversidades e os castigarei por seus pecados. Até hoje, muitas pessoas lembram-se de Deus somente quando estão em apuros. E aí, quando estão em apuros, fazem uma lamúria, fazem um chororô. Deus, o Senhor se esqueceu de mim, mas se esquece que o que o afastou de Deus foi os seus pecados e as suas próprias transgressões. A palavra diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente ceifará. A lei da semeadura, o princípio da semeadura, não pode ser anulado. A consequência vem, apesar da misericórdia de Deus. Olha só, Jeremias, ele, como profeta chorão, né? Não era sem motivo. Ele diz assim: noite e dia, meus olhos se enchem de lágrima e não consigo parar de chorar. Que triste, não é? Muitas vezes vendo relato, os nossos olhos também marejam de lágrimas, vendo a aflição, vendo a situação do profeta, sabe? Entrando na brecha em favor desse povo. No capítulo 5, fala da inevitável condenação de Judá. Isso mesmo, é inevitável porque foi proclamada por tempos e mais tempos, e o povo não se atentou. Então disse o Senhor me disse: mesmo que Moisés, Samuel intercedesse diante de mim em favor desse povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os da minha presença. Se lhes perguntarem para onde iremos, diga-lhe: assim diz o Senhor. Os destinados à morte, para a morte. Os destinados à guerra, para a guerra. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado.
por causa da maldade de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Farei de meu povo objeto de horror por todos os reinos da terra. E aí nós vamos ver que a queixa de Jeremias diante dessa situação toda, né? Ele diz assim: então eu disse, como estou aflito, minha mãe, quem dera tivesse morrido ao nascer. Eu sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar uma dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-lo. Ainda assim, todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu: eu cuidarei de você. Em tempos de calamidade e aflição, seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Olha que coisa linda, não é? Jeremias só podia contar com o Senhor. Por causa da palavra profética, muitos o odiavam. Muitos achavam que ele estava sendo severo demais, que Deus não ia fazer aquilo, que Deus não ia permitir a destruição sobre o seu povo. E aí Jeremias sofre na pele a dor, a tristeza, clama pela sua nação, é perseguido, ameaçado de morte, mas Jeremias, quando olha para o Senhor, ele recebe esta linda palavra: eu cuidarei de você, Jeremias, em tempos de calamidade e aflição. Em seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Olha que verdade, não é? Quando você for orar, se o seu coração for como o coração de Jeremias, Deus cuidará de você em tempos de aflição e em tempos de calamidade, pois assim ele faz com os seus filhos. E aí ele fala ainda: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. E se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será o meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie, né? E aí, por fim, o capítulo 16, nós vamos ver que Jeremias, ele é proibido de casar. Isso mesmo. Recebi uma outra mensagem do Senhor e ele me disse: não se case, nem tenha filhos nesse lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nessa terra, a respeito das suas mães e dos seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra, por fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais silvestres. Então, mediante a essa calamidade, esse tempo difícil que estava por vir, Deus olhou para Jeremias e falou: não, Jeremias, eu não quero que você sofra isso. Não case, não tenha filhos, poupe de sofrimentos que há de vir e é inevitável. E se você ler, você vai ver que há esperança, apesar da calamidade, está ainda no capítulo 16, a partir do versículo 14, né? E nós vamos ver que Jeremias expressa a sua confiança. Sabe o que ele diz? Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma, não são deuses verdadeiros. Ó Senhor, diz: agora lhe mostrarei meu poder, agora lhe mostrarei a minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Muitas vezes não entendemos aquilo que o Senhor nos fala. Talvez Jeremias tinha esperança, tinha uma vontade de se casar e de ter filhos, mas o Senhor disse para ele, e nós podemos ver que Jeremias obedeceu, porque ele confiava
totalmente em ti. E ele sabia que o Senhor tinha o melhor para a vida dele. Nós queremos também, Senhor, confiar em ti, tudo que temos e tudo que somos, e vivermos nessa terra, seguros de que temos um Senhor que cuida de nós. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.